e essa gravação vai estar disponível para vocês lá na plataforma. Já coloquei 10 exercícios também lá na plataforma, bem molezinha, bem nível 0, tá? Com mais questões conceituais, ok? Bem molezinha para a gente começar a dar o arranque lá. Tem um gabarito, 10 questõezinhas lá sobre esse tema. Valeu? Vamos que vamos. Uma extremidade de uma barra de ferro está em contato com vapor de água em ebulição, sob pressão normal. Então está a 100 graus Celsius essa extremidade. A outra extremidade tem contato com gelo em fusão sob pressão normal. Então aqui está a 0 graus Celsius. Coitada dessa barra, né? Então dá para ver que o fluxo de calor está indicado na figura, mas você já sabia, né? Que vai acontecer espontaneamente, de acordo com as leis da termodinâmica, né? Sempre de um local de maior temperatura para um outro de menor temperatura. Então o fluxo está indicado aqui. Tá legal? O calor vai passar desse ponto para esse ponto aqui. Ok? Vamos lembrar? Vamos lembrar aqui, ó, o fluxo, tá? É o quê? É a quantidade de calor em função aqui, galera, do tempo. Tá legal? Bem, a gente já viu também esse fluxo de calor em função da lei de Fourier, né? A gente já estudou isso em função da lei de Fourier. Vamos lembrar em função da lei de Fourier, né? Tá aqui, ó, o fluxo, tá? É dado por K, que é uma constante que vai depender de material para material, tá bom? Ok? Vezes o comprimento da barra, vezes a variação de temperatura sofrida. Na verdade, essa variação de temperatura aqui você tem que pensar entre a fonte quente e a fonte fria. A diferença de temperatura entre essas duas fontes, dividido pela espessura, né? Pela espessura do nosso amigo aqui. Tá legal? Bem, aqui, galera, eu botei L, botei comprimento, né? Foi mal. Ó, corrige aí. Área, beleza? A área onde esse calor está batendo, né? Então aqui eu tenho, ó, um calor incidindo nessa face onde tem uma área A, aqui, ok? Provocando o fluxo de calor, tá legal? Então aqui, ó, consertei aqui, área. Legal, né? Bem, então, lei de Fourier, a espessura está aqui. A gente já conhece dessa lei a variação de temperatura, que de 100 para 0, né? O fonte quente e a fonte fria, né? O terminal, vai ser igual a 100. A barra tem comprimento L e a área da seção, esse comprimento está aqui, ó, é a espessura da onde vai transitar esse calor. Então essa espessura nada mais nada menos do que o nosso comprimento L da barra, ok? O calor vai transitar nessa espessura, nesse nosso caso aqui, ao longo dessa barra. Tá legal? Bem, então a gente tem comprimento L e área A. A barra tem comprimento L e a seção reta A. Despreze o calor perdido pela superfície lateral, seja o fluxo 1, o fluxo de calor que atravessa a barra, corta-se a barra ao meio, ou seja, dividir aqui, ó, L sobre 2, tá? E os dois pedaços são soldados. Então, o que aconteceu com a nossa área? A nossa área dobrou. Era área A passou a ser 2A. E o nosso comprimento diminuiu. Só que a nossa espessura nova diminuiu. Ok? Mantém-se as extremidades a 100 e a 0. Seja fluxo 2, o fluxo de calor que atravessa um novo sistema, assim formado. A razão entre o fluxo 1 e o fluxo 2
Bem, vamos lá. Vamos calcular. A razão entre o fluxo 1 sobre o fluxo de calor 2 vai ser o K, que é a propriedade do material, né? Do 1 é o mesmo material do 2. A área 1. A área 1 vale quanto, galera? Vale A. A variação de temperatura, a gente já viu entre uma extremidade e outra, foi 100 dividido pela espessura da barra 1, que vale L. Tá legal? Agora vamos para a barra 2. Tá aqui, ó. Barra 2. O K é o mesmo, porque o material foi o mesmo. Só aconteceu o que com a área? A área dobrou. Passou a ser 2A. A temperatura continua nos mesmos extremos. E o nosso comprimento caiu pela metade, né? O que era L passou a ser L sobre 2. Bem, ele pediu essa razão. Vamos dar uma simplificada nas coisas aqui, ó. 100 com 100. Legal? K com K. A com A. E L com L. Ok? Simplifiquei aqui tudo. Vamos ver o que sobrou pra gente. Sobrou o seguinte, 1 em cima, né? E aqui, ó, é o fluxo 2. Como aqui em cima cortou todo mundo, sobrou 1. Tá legal? Aqui, ó, repete a primeira pelo inverso da segunda, né? Aqui sobrou 1 sobre 2 e aqui 2 sobre 1, né? 2 sobre 1 dividido por 1 sobre 2 dá 4, ok? Então, essa razão aí foi encontrada. Beleza? E aí, galera? Fala comigo, como é que foi nessa aí? Vamos lá, moçada, reage aí, por favor. Alguma pergunta? Foi de boa, né, Carol? Foi tranquilo? Foi bem? Tranquilo. Bianca até gostou, tá vendo? De boas. E aí, moçada? Tudo bem? Posso passar para uma próxima? Vou para a próxima, então. Valeu? Vamos lá. Vamos nessa aqui, então. Desculpe. Duas barras de mesmo comprimento, mesma área de seção reta e constituídas de materiais diferentes são soldadas e suas outras extremidades mantidas a temperatura 100 e 0. Despreze a perda de calor pela superfície lateral e os coeficientes de condutibilidade térmica dos materiais que constituem as barras do sistema são K1 e K2. A temperatura de junção é de 40 graus Celsius. Qual é a relação entre K1 e K2? Bem, a gente pode montar a relação entre um e outro dividindo um pelo outro, ok? K1 dividido por K2. Isso é uma relação entre eles, tá legal? Então é isso que eu quero buscar. Uma razão entre eles é uma relação também entre eles. Tá legal? Bem, a gente pode até isolar já aqui, ó, o K, né? O K vai ser o fluxo
vezes a espessura dividido pela área e também dividido pela variação de temperatura. Tá legal? A gente isolou da lei de Fourier a constante K, né? Vamos lá. Ah, professor, mas aqui tudo bem, o comprimento foi o mesmo, a área foi a mesma, eu vou calcular uma variação de temperatura aqui, ó, vai dar 60, ó, para K1, essa variação foi 60. Vocês conseguem ver por que foi 60? Ó? Foi de 100 até 40 graus Celsius, ok? E aqui eu tenho uma outra variação de temperatura que foi de 40. Ó. Beleza? 40 aqui, ó. Então eu já sei as temperaturas, já sei as variações de temperatura, né? O que a gente tem que perceber aqui? Que a energia vai entrar nessa face, tá legal? O calor vai entrar nessa face, o calor, que é a energia, né? E ele vai sair por essa face. Então o que a gente tem aqui, né, são o fluxo vai ser o mesmo. Por quê? A quantidade de calor que entra, já pedindo para desprezar a perda de calor pela superfície lateral. Então a quantidade de calor que entra nessa face aqui, tá? Ela vai sair na outra extremidade, ok? Então o fluxo térmico, que depende da quantidade de calor em função do tempo, vai ser a mesma. Então quer dizer o quê? Que se eu pego o calor 1 divido pelo tempo 1, que é o fluxo térmico 1, eu tenho calor 2, porque eu não posso perder energia pela lateral, e o tempo é o mesmo, né? O tempo que um recebe calor é o mesmo tempo que o 2 recebe calor, tá legal? A gente considera o fluxo como contínuo, ok? Assim que entrou calor aqui, começou a sair do outro lado, então o tempo de um com o outro é o mesmo, e a quantidade de calor que entra é a mesma quantidade de calor que sai. Por quê? Porque eu não tive perda de calor. Então, essa conclusão aqui nos leva o seguinte, nos leva a crer que o fluxo 1 é numericamente igual ao fluxo 2, já que a quantidade de calor por tempo entre os dois pedaços aqui, ó, é o mesmo. Tá legal? Então, agora ficou simples. Vocês compreenderam essa parte, galera? Como é que foi nessa parte aqui, ó? Alguém tem alguma pergunta? Como é que foi nisso aqui? Nesse item aqui, ó. Foi, Carol? Bugou? Ó, eu posso criar energia? Não posso, não posso criar. Então, eu não posso criar energia e nem perder energia. Então, quer dizer que o meu sistema é um sistema conservativo. A quantidade de energia que entra é igual à quantidade de energia que sai. Então, quer dizer que o calor que a barra 1 recebe é o mesmo calor que a barra 2 também vai receber. Tá legal? Então, Q1 e Q2 é o mesmo. Tá? Eu não tenho perdas de calor. Ok? E o tempo em que isso acontece também é o mesmo. O tempo em que a barra 1 vai receber é o mesmo que a barra 2 vai receber esse calor. Então quer dizer que energia por tempo, que é fluxo da primeira barra, é igual a energia por tempo, que é o fluxo da segunda barra, porque as quantidades de calor é a mesma e o tempo gasto para transitar esse calor foi o mesmo. Tá legal? E aí? Beleza? Então vamos nessa agora. Vamos agora isolar essa nossa... já isolamos, né, o K. Vamos aplicar nessa nossa relação aqui, tá? Então vai ficar K1 sobre K2, que é a relação que a gente resolveu encontrar. Depois você até pode mudar, professor, resolvi verificar se um é o dobro do outro, se um é o triplo do outro. Depois você pode até ver isso, né? Bem, então vai ser fluxo 1
fluxo 1, vezes a espessura 1, que ele disse que foi L, né? Ó, a espessura da barra 1, que foi L, tá bom? Dividido pela área 1, tá? Vezes a variação de temperatura que o 1 sofreu, que foi 60. Ok? E aqui, ó, fluxo 2, vezes o comprimento da barra, que também foi L, tá? Isso eu estou fazendo K2 já, dividido pela área 2, que foi A, vezes a variação de temperatura sofrida aqui pela segunda barra. E vamos começar a cortar. A gente já viu que os fluxos são iguais, né? Cortei os fluxos, cortei os comprimentos, cortei a área, que é a mesma. Então sobrou 1 sobre 60 dividido por 1 sobre 40. Né? Então K1 sobre K2 vai ser igual a, repete-se a primeira, 1 sobre 60, multiplica pelo inverso da segunda, 40 sobre 1. Né? Vamos cortar esse zero. Deixa eu botar outra cor aqui. Esse zero aqui. Com esse, simplificar um pouquinho essa história, né? Tá? Vou dividir por 2, dividir por 2. Aqui vai dar 2 sobre 3. Tá legal? Então, quer dizer que K1 é 2/3 de K2. Ok, moçada? Fala comigo aí. Como é que foi nessa aí? Alguma pergunta? Vamos lá, galera. Tá raciocinando ainda? Foi bem? Legal. Vamos lá, galera. Tudo bem aí? Posso partir para mais uma? Ver se a gente consegue mais uma? Legal, né? Vamos lá. E aqui é uma conceitual. Vamos ver aqui. A seguir, são feitas 3 afirmações sobre processos termodinâmicos envolvendo transferência de energia de um corpo para o outro. 1. A radiação é um processo de transferência de energia que não ocorre se os corpos estiverem no vácuo. Olha só, erradão, né? No entanto que a radiação é o que aquece a Terra, ok? O Sol emite as suas radiações, elas se propagam no suposto vácuo, como eu falei para vocês na aula passada, né? Se propagam no espaço e chega até a Terra para aquecer a atmosfera terrestre, ok? Então, essa aqui tá erradona, beleza? Vamos lá. A convecção é um processo de transferência de energia que ocorre em meios fluidos. E aí tá valendo gás, tá legal? Gases são fluidos, ok? E tá valendo líquidos, que também são fluidos, ok? Por isso que a gente, quando a gente estuda lá a hidrostática, a gente estuda lá o empuxo, né? O empuxo é aquela força hidráulica que os corpos que estão mergulhados em fluido sofrem. Só que na hidrostática, você estuda o fluido, né? E essa força no fluido líquido, ok? Mas nada lhe impede que você também calcule o empuxo que um objeto sofre no ar, por exemplo. Por exemplo, um avião sofre um empuxo verticalmente para cima quando ele está voando, tá legal? Então, aqui eu tenho fluidos,
Tá valendo líquido e tá valendo gases, tá? Então aqui tá certo. Deixa eu ver. Tem uma pergunta ali. Carol, a radiação se propaga nos materiais também ou só no vácuo? Ela se propaga nos materiais gasosos, tá bom? Agora, essa radiação, ela vai colidir com uma determinada superfície, tá? E ao colidir com essa superfície, aí ela vai ter lá reflexão, absorção e passar, né? Deixar passar a transposição dessa radiação. Mas aí já se transforma em calor, como é que a gente entende normalmente, tá, Carol? A gente já entende aquele calor como uma letra Q. Essa radiação vem como uma energia de radiação, mas quando ela colide com os materiais sólidos, ela já vai se transformando ali em calor, como a gente entende normalmente. Tá legal? Beleza, hein? Então a 2 aqui, ó, convecção tá correta. A condução é um processo de transferência de energia que não ocorre se os corpos estiverem à mesma temperatura. Sim, né? Isso aqui está certo. Se os corpos estiverem na mesma temperatura, se a temperatura do corpo 1 for igual à temperatura do corpo 2, você não tem o fluxo de calor acontecendo, né? Então você não pode conduzir calor de uma extremidade para outra. Beleza? Então tá aqui mais uma opçãozinha certa. Então tem a 2 e a 3 certa. Então marquei aqui a letra E. Como é que foi nesse aí, gente? Esse foi molezinha? Esse também foi molezinha, né? Samuel, tá mandando um reservado, tá cheio de vergonha hoje, Samuel. O que tá vendo? Luísa mandou aí, ó. Esse foi supimpa. Carol diz que ama questão sem conta, olha só. Beleza, então, galera. Ó, mais um pra gente fechar aqui. Questão sem conta, cara. Olha aí que beleza. Questãozinha sem conta. Vamos analisar. Vamos lá, Tuane também, ó. Esse pessoal de exatas, gente. Esse pessoal de exatas. Exatas não, de humanas, né? Adoro uma geografia. Adoro uma história. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos mostrar que a gente é brabo também em física. Então é o seguinte, ó. Seria, Samuel, isso aí. Ih, rapaz, já vai estourar nosso tempo. Vamos lá, vamos lá. Vamos resolver essa aqui pra gente encerrar aqui. Galera, a aula de vocês passa muito rápido. Então é o seguinte, analise as afirmações referentes à condução térmica. Para que um pedaço de carne cozinhe mais rapidamente, pode-se introduzir nele um espeto metálico. Isso se justifica pelo fato de que o metal ser um bom condutor de calor. Beleza, né, cara? Você vai lá, coloca um espeto metálico, o calor é isso aí, o calor vai penetrar, vai conduzir, vai aquecer esse material. Tá legal? Os agasalhos de lã dificultam a perda de energia na forma de calor do corpo humano para o ambiente. Perdão. Devido ao fato de o ar ficar aprisionado entre suas fibras e ser um bom isolante térmico. Beleza, o ar é um bom isolante térmico, tá legal? E vamos ver aqui a próxima. Devido à condução térmica, uma barra de metal mantém-se a uma temperatura inferior a uma barra de madeira, colocada no mesmo ambiente. Galera, devido à condução térmica, né? A barra de metal mantém-se a uma temperatura inferior à barra de madeira devido à madeira colocada no mesmo ambiente. E aí, galera, o que vocês acham disso aí? Tá certo ou tá errado? O que vocês acham aí? Eu marcaria errado. Samuel, manda aí, meu Samuel. O que tu achou aí? Eu vou ativar o áudio de vocês. Quem quiser falar aí, ó. Ativei o áudio aí. Manda aí. Por que essa letra, esse item 3 aqui tá errado? Porque se for frio, talvez o material esfrie também, né? Ele pode se aquecer
e ele pode perder calor, né? O frio é um termo que a gente na física não gosta muito de usar, mas eu entendi o que você quis dizer, Carol. Tá legal? Olha só, o que acontece? No mesmo ambiente, tá? Se estão no mesmo ambiente aqui, ó, ele disse, ó, o metal tem uma variação maior de temperatura do que a madeira. Mas então, se no mesmo ambiente, a temperatura para os dois acaba sendo a mesma, tá legal? O que acontece quando você toca no metal, quando você toca no metal, ele rouba calor mais fácil. Foi o que o Samuel falou aí, tem uma variação de temperatura diferente da madeira, tá legal? Então, quando você encosta no metal, ele vai roubar melhor o calor de você do que a madeira. Tá legal? Então, é uma sensação que você tem que ele está com uma temperatura inferior. Mas no mesmo ambiente, eles vão estar com a mesma temperatura. Mas quando você encosta nele, ele te rouba mais facilmente esse calor. Por isso que ele sofre uma variação de temperatura maior do que a temperatura da madeira. Ok? Mas está no mesmo ambiente. Então, quem está correto aqui é apenas 1 e 3 estão corretas. Tá legal? Beleza? Né? Beleza. Gente, posso encerrar aqui o compartilhamento e posso encerrar esse vídeo?